conhecimento é transformado em tecnologia, em ações médicas, em ações de engenharia, em várias ações do direito, porque realmente há uma comunicação dificultada pelas nossas circunstâncias desde sempre. Isso me chamou a atenção tanto no Canadá quanto nos Estados Unidos. Havia uma comunicação intensa entre os pares das universidades e também para fora da universidade. Isso sempre me inquietou. De maneira que, quando eu voltei dos Estados Unidos, eu continuei escrevendo. Comecei a escrever sistematicamente e tentar colocar a minha opinião no Jornal à Tarde, que era um jornal de comunicação. Mas, mais do que isso, eu fui instado, não só pela minha posição na época, de estar trazendo um conhecimento novo para a faculdade, que era o conhecimento na transplantação de órgãos. A Secretaria, Lula, você tem que falar sobre isso. A Bahia precisa criar um banco de órgãos, né, para realmente fazer transplante de órgãos. Então eu fui instado, professor Hernani, a falar muito sobre isso. Escrever, falar na rádio, na TV Globo, nas rádios locais, muitas entrevistas. Então, realmente, houve uma certa transcendência, uma visibilidade que me custou muito depois, como foi acontecer. O ser humano realmente me lembra muito ao René Descartes, que pediu que a família colocasse na lápide dele lá a seguinte frase: o ser humano é aquele que vive bem se ele se escondeu bem durante a sua vida. Quanto maior a sua visibilidade, maior as pedras serão colocadas no seu caminho. De maneira que eu conheci isso depois, em várias instâncias, e mais recentemente também isso tem acontecido. Mas o que é que importa é que a comunicação é uma ferramenta essencial para o ser humano. Aliás, a linguagem e o mundo estão intrinsecamente ligados. A linguagem e o mundo estão intrinsecamente ligados. É através da linguagem que o ser humano ele vivencia, ele percebe a si mesmo e ao mundo. É que ele entende ou pretende conhecer o mundo. Mas essa linguagem, ela é exercitada, é aprendida desde sempre por aqueles que têm o poder, pelas civilizações que têm o poder, por aqueles que detêm o conhecimento da lógica da comunicação. Infelizmente, não, ou não por acaso, a comunicação não obedece à lógica da linguagem. Porque essa linguagem ela é dominada, ela é refeita, é reconstruída continuadamente por aqueles que detêm o poder político, econômico e financeiro. Um filósofo muito significativo na sua existência, ele coloca que o ser humano vê em cena o que em si acha. Isso permeia muito, não só a filosofia kantiana, mas aí Goethe e vários outros, a fenomenologia, mas o dado concreto é que o ser humano, já foi citado aqui, ele e suas circunstâncias, as circunstâncias o transformam, ele transforma as circunstâncias, mas isso é uma condição que existe, que o conhecimento seja reconhecido na linguagem, mas a linguagem é permeada por interesses. O que está colocado na televisão, na lead do jornal, nas manchetes, tem um viés não necessariamente factual. O mundo pertence aos fatos. É a totalidade dos fatos, como diz lá atrás o Luiz Steiner. O mundo não é das coisas, é porque as coisas são colocadas entre o ser humano e a linguagem e o poder. De maneira que todos nós temos viés. Compreendemos o mundo através do nosso olhar, que é feito desde as nossas circunstâncias ontogenéticas, que são a oralidade. Ele vê mais imagens do que ouve. O que é que significa isso? O que é que significa isso? Seria interessante se o ser humano, ao ver as imagens, ao ler um livro, ele pudesse repetir aquele ato, porque, como disse Marcelo Proust, o ser humano lê um livro a si mesmo. Se a leitura dele, naquele livro, não interessa, não se conflui com o seu estar, com a sua construção, ele não continua naquele livro, a não ser que seja uma obrigação, e aí não vai haver um encontro feito. De maneira que essa... É o caso do estudante. Estudante. Mas o dado concreto é que as pessoas hoje não leem, não escrevem, não criticam, são muito passivas, porque há um volume muito grande de informação. Informação não é conhecimento. A informação transforma-se em conhecimento quando há experiência. A experiência não precisa ser laboratorial.
a experiência do debate, da interação com o outro, mas não há comunicação se não há outro. Eu queria também aqui fazer uma homenagem a outro polímata, que eu não conhecia, né? Mas por acaso eu citei ele nos meus escritos. Esse polímata, ele me parece que ele nasceu mesmo no Rio de Janeiro, ele foi médico, depois ele virou etnógrafo, ele foi intelectual, museólogo, ele fez expedição na Amazônia, né? Ele construiu um museu nacional, ele fez a primeira rádio no Rio de Janeiro, a Rádio Sociedade, em 1926. Depois transformou a Rádio MEC em 1936. Um médico. E também depois fez parte, construiu da cadeira número 17 na Academia Brasileira de Letras. Edgar Roquete Pinto. Edgar Roquete Pinto, um polímata, como o professor Hernando Guzmão. Um indivíduo que tem uma contribuição enorme. Ele dizia que o rádio é a escola do que não tem escola. Porque através do rádio ele passava informações da higiene, do cultural, do esporte, dos conflitos políticos. É isso. Essa comunicabilidade humana é essencial. Nos nossos dias, nós somos envolvidos com uma onda enorme de informação. Que toda a nossa capacidade de parar e pensar. Que não é possível você fazer filosofia nem pensar se você não consegue ficar um tempo sem paixão, sem um ser humano, sem encontro com alguma coisa que envolve atenção. Dizia isso Friedrich Nietzsche. É preciso ter um tempo consigo mesmo, que é dar-se consigo mesmo, para você poder realmente aprender a sociedade, aprender com o conhecimento. De maneira que, chegando para o final, eu gostaria de manifestar ao nosso presidente Benjamin Batista, agradecer também, reconhecer a presença do meu colega de infância aqui, que realmente tem sido um amigo ao longo do tempo, o nosso engenheiro João Quadros, ele é a família dele, né? E representantes da família Marilene Lima, está ali também, e colegas outros que certamente gostariam de estar aqui, mas não foi possível. Eu quero dizer a vocês que essa temática me é cara, e não foi por acaso que o meu segundo livro, eu me debrucei sobre ela, quando eu lancei esse livro, A Realidade e as Linguagens. A Realidade e as Linguagens, uma dialética clínica humanística. Fui homenageado aqui com a apresentação do professor Alcemar Coutinho, né? E aqui a apresentação prefacial também do professor Hernando Guzmão. Nada é por acaso. Aliás, o acaso não existe. O acaso não existe. O ser humano que diz que encontrou por acaso, que tem sorte, é porque realmente ele não está olhando atentamente ao seu caminhar no mundo. As circunstâncias são construídas pelo caminhar. A consciência crítica desse encontro e desencontro percebe-se de uma maneira como a pessoa enfrenta a circunstância da vida. Claro que a racionalidade não explica tudo. As divindades estão aí. No obstante, a sociedade está cada vez mais na cibernética. A inteligência artificial, que realmente é uma ferramenta que as classes, a plutocracia mundial, os muito ricos, vão exercitar cada vez mais. O problema é que a tecnologia, quanto mais sofisticada ela é, mais ela foge à percepção crítica, à apreensão do ser humano comum, mas ela encanta. O mistério encanta. O mistério encanta. E as religiões têm tido um alcance ao longo dos milênios, porque ela tenta traduzir o inefável. Ela tenta interpretar o posterior à vida. O ser humano, não obstante todas as dificuldades, todas as vicissitudes da sua vivência, ele pretende viver. Sempre quer viver. A expectativa, como disse Shakespeare, está bem porque acaba bem. Eu não sei se nós estamos tão bem assim. Está bem porque acaba bem. O dado concreto é que a nossa caminhada é uma aventura de desventuras e as pedras estão no caminho. E os poetas, com Carlos Drummond de Andrade, sempre fazem referência às pedras. Tinha uma pedra no meio do caminho.
Esperança é um mistério, é um desafio. E o ser humano quer sempre estar bem, feliz, eufórico. Mas sem dor não há crescimento. Porque é a dor, é o desafio, é a frustração que permite o ser humano quedar-se consigo mesmo e reconhecer os seus limites. E também reconhecer a sua transcendência possível. A transcendência pode ser através de livros, poesia, né, de cantos, da pintura, da escultura. Ou fazendo palestra na Academia de Cultura. Ou fazendo a palestra na Academia de Cultura, entendeu? Ou, de alguma maneira, envolvendo o olhar e a atenção de vocês, de maneira que é assim que deve ser. Para finalizar, eu direi que é um privilégio para mim. Eu vou deixar aqui 2 livros para o nosso presidente posteriormente sortear, para quem tiver interesse, viu? E dizer a vocês que a nossa pretensão desde sempre foi construir um legado que transcende a materialidade. Eu nunca pensei em transformar a oportunidade que eu tive de sair de Vitória da Conquista, que o nosso professor Hernani então vivenciou, vir a Salvador, e a Toronto, no Canadá, e a Boston, na Harvard, né? Voltar para Salvador e transformar isso numa materialidade de prestígio e riqueza. Nunca pensei. O que eu tenho hoje, como diria o outro filósofo, eu carrego comigo todas as minhas posses. Se eu tiver um derrame cerebral aqui, acabou. Né? Mas eu deixei os legados aqui, deixei 2 filhos, tenho 2 filhos, 2 netas, tenho amigos, né? E construí alguns equipamentos no Hospital das Clínicas, na Universidade, em Vitória da Conquista, né? Legados imateriais. De maneira que, para mim, é um privilégio estar aqui, Benjamin Batista. Eu tive um colega também Batista, lá em Conquista, Luiz Carlos Batista, não sei se você conhece, foi meu contemporâneo no ginásio lá. É um privilégio estar com vocês aqui, agradecer a Cícero, grande espaço aqui, dizer que vocês, que a vida é isso mesmo. Não obstante essa minha manifestação algo apreensiva, ou imaginando algo filosófico, dizer que para vocês de que nada supera o ânimo do ser humano da utopia de ter um dia diferente, né? De que o amanhã seja um novo dia, um novo tempo, porque é assim que se caminha. É assim que se caminha. Ter propósito na vida para levantar de manhã e achar que haverá surpresa, achar que vai concluir aquele dia, achar que vai vencer as dificuldades e que as pedras no caminho são desafios que devem ser superados. De maneira que minha gratidão a todos vocês, um abraço e vamos em frente. Eu sou a da Cultura, esposa do querido Benjamin, e já parabenizando o Benjamin por essa capacidade de aglutinar, né? Sem aglutinar pessoas, as coisas não acontecem. E ele tem esse dom, tem essa dádiva de aglutinar as pessoas. Então eu presenteei ele com esse livro aqui, de Antônio César, de Rui Barbosa. E ele gostou muito do livro e mostrou a outras pessoas e fez um convite para que o Antônio César viesse a fazer parte da academia. Então, dá um pulo aqui, por favor, Antônio César, só para o pessoal te conhecer. Esse cidadão aqui, poeta, tem o dom de fazer amizade. Bem-vindo. E quem sabe, Benjamin, através do Antônio César aqui, não surja uma academia de letras de Rui Barbosa em Itaberaba, não é? Sim. Então ele é muito querido lá, é uma personalidade da cultura. Fica feita essa apresentação aí. Meu abraço a todos, é uma honra estar aqui com vocês essa tarde. Fica aí, gente, fica aí. A apresentação de Gilvan, que é uma coisa afetiva, né? Também tem a ver porque o Antônio César Borges já foi eleito na reunião passada e hoje já vai receber também a sua pelerine. E eu pediria a Gilvan que
colocasse sobre o seu ombro. Fotografa aí, Luiz. E se quiser, já pode ficar usando aqui, né? Bote aí, meu amigo, no ombro dele. Depois que você colocar, você vai também falar um pouco do seu livro, que marcaremos depois uma sessão para autógrafos dele. Talvez tenha trazido pelo menos um para fazer a doação e nós vamos marcar. Bem-vindo, meu amigo. Bem-vindo, todos. Também menciona aqui a